Era uma vez um presidente muito jovem que assumiu o poder num país sul-americano. Ele tinha duas missões principais: acabar com os marajás, a casta de privilegiados do funcionalismo público, e matar o dragão da inflação. Ficou bom, hein, a rima aqui, hein, Paulo? Para essa segunda missão, combinando com o dragão da inflação, ele chamou para seu conselho ministerial uma acadêmica de 36 anos chamada Zélia. A fim de acabar com a inflação que assolava o país, Zélia, a jovem, teve uma ideia brilhante: diminuir a circulação de dinheiro no país. Assim, certo dia, ela foi à TV e anunciou: todos que tivessem mais de 50 mil cruzeiros, o equivalente a mais ou menos $1.250, no banco ficariam com excedente retido, ou melhor, confiscado. É esse conto de fadas com final nada feliz que o documentário O Confisco, disponível na HBO Max, aborda. E é sobre este documentário que falaremos no Quarentena CUT 79, com participação especial de Leandro Nalocchi. Aê, Leandro! Bem-vindo aí, depois de anos. Né? Participava direto do podcast Ideias, agora está aqui com a gente no Quarentena CUT. Seja bem-vindo. Valeu, eu tava com saudade de mim, é? Eu sempre estou com saudade, né? Vou até para São Paulo de vez em quando te ver. Tudo bem, cara? Esse bromance aí tem história, hein? O Narlock confiscou teu coração, né, gente? Faz tempo já, hein? Faz tempo. Muito bom. Então, vamos. Quem que sugeriu o filme vai começar a falar? Sugeriu o filme tá de férias, né? Acho que foi Sabag, não foi? Foi o Sabag? Então, vamos deixar o convidado começar, pô. Isso. Fala aí das tuas impressões do filme, Narlock. Fala o que você achou. Eu gostei do documentário. Tá pensando aqui na nota que eu ia dar, não sabia a história da nota, mas estou pensando aqui nela ainda. Mas hoje em dia a gente está aí tão impressionado, mal impressionado, com uma montoeira de documentário politizado, que quer ali à direita ou à esquerda, quer pregar uma ideia, entendeu? Com aquela pregação. E esse ele é um pouco mais afastado disso, assim, né? Resvala um pouquinho, uma hora ou outra, tenta fazer parece que uma comparação do Bolsonaro com o Collor e tal, mas eu achei um bom documentário, entrega o que se propôs, que é ali mostrar aquele drama, né? Eu lembrei muito do livro A Saga Brasileira, da Miriam Leitão, que é emocionante, né? Toda a história da luta contra a inflação, desde ali quando ela era uma jovem jornalista que descobriu que a conta movimento ia ser extinta, né? Aquela que tinha transferências diretas do Banco Central para o Banco do Brasil e tal. Então o filme passa aquilo, né? Pô, foi difícil, né, cara? É uma injustiça, uma opressão monetária que a gente viveu, que a gente vive constantemente, viveu naquela época, né? Eu fico me achando sortudo por existir Bitcoin hoje em dia, porque as pessoas podem se ver livres dessa opressão monetária, né? Mas então o documentário passa bem. Eu pensei que ele ia mal. Desculpa, aqui a gente se interrompe, tá? Mas é que você falou algo aí bem interessante, que é a questão do eu me sentir sortudo, né? Quando eu assisti o documentário, eu também me senti sortudo, porque minha mãe não tinha. Ela trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e deixava os 2 filhos se criando. Então, ela tinha que pagar as contas do mês passado. Então, na hora eu pensei, nossa, que sorte que eu não tinha, que minha mãe não tinha dinheiro para ser confiscado. O Evandro, o Narlock e eu tenho certeza que nenhum dos três foi atingido por essa medida do confisco, porque era tudo umas famílias F, 3 pontinhos de pobre, né? Todo mundo eu não, pagava. O Paulo não, né? Essa cara de russo aí que. Eu era milionário, meu pai perdeu tudo. Não, meu pai, até assistindo um documentário, liguei para ele, falei assim, pô, o que aconteceu? Porque eu não lembrava, assim, eu não lembro nada grave na época, eu tinha 13 anos. Mas daí ele já me podia contou... fazer parte da equipe econômica, né, pela idade. Aí ele me contou que meu pai é contador, né? E daí ele recebia lá o dinheiro dos empresários para pagar impostos. E daí ele disse que deu um estalo na cabeça dele, falou assim, isso aí, alguma coisa ruim vai acontecer. Aí ele resolveu pagar todos os impostos, tudo que ele tinha lá na conta, antecipadamente. Senão ele tava ferrado, cara. Senão ele tava no documentário no lugar lá do Dorival. É verdade, é verdade. Não ia conseguir pagar nada. Só, Leandro, daí você já retoma. Mas é importante isso que você fala, assim, porque uma geração inteira, a gente não se dá conta que é tudo velho aqui, barrigudo e tal,
mas a gente não se dá conta de que tem uma geração inteira que não tem a menor ideia do que seja inflação. E hiperinflação ainda. Porque mais de uma geração, né, Paulo? 10%. As 2 gerações. Hã? Mais de uma geração, umas 2 gerações. Mais de uma geração. O pessoal aí que está com 35 anos não entende isso. Não... E eu lembro até desde antes, assim, quando na época do Sarney, antes de ir para a escola, a minha mãe botava eu numa padaria para pegar 2 leites, ficar na fila do leite. Daí minha irmã, você também, Evandro? E daí cada um a gente conseguia pegar 6 leites, entendeu? Sim. Por que tinha isso? Porque os caras resolveram botar preço nas coisas, congelar. O agricultor falou, eu não vendo por esse preço, que é óbvio que não faz sentido, e você tinha um desabastecimento. Sim. Então, eu me lembro, a gente era um litro. Na onde eu pegava, só podia 1 litro. Então, ia eu e meu irmão também pegar 1 litro. Cara, não tinha nada, né? Era uma comunista! Mas o que eu gostei do comentário também é que ele mostrou ali uma Zélia, cara, aquela cena dela lavando a louça em casa. Puta, imagina o câmera falando, cara, que preciosidade é essa? A Zélia Cardoso de ela lavando a louça. Eu gosto da parte que o gato quase pula em cima dela lá. Aquele gato não gosta dela, né? O gato não gosta da Zélia, né, cara? Ela vai sentar, a gata tá na cadeira. A gata claramente pegou a cadeira para ela, a Zélia vai sentar na pontinha ali. A gata é a única brasileira que não esqueceu do confisco, né? Mas só para contextualizar um pouco aqui, o pessoal, talvez, né, quem tem menos de 40 anos, quando o Paulo falou, em 1990, a gente tomou posse o Fernando Collor, que foi o primeiro presidente pós-regime com eleições diretas. Primeiro eleito pós-redemocratização, né? Primeiro eleito pós-redemocratização, exatamente. E ele tinha, entre todos os discursos populistas dele, ele era jovem, bem articulado, talvez, não, o Fernando Henrique também, você vai falar, talvez o último presidente que conseguia se expressar sem cometer deslize léxico, mas e ele chamou, e ele, assim, pelo documentário, dá a entender que ele meio que terceirizou a economia, né? Então, pensem aí, né? Eu achei bem justo isso, inclusive, da parte da Zélia, assim, né? E você sofreu um processo de hiperinflação gigantesco, com vários planos, né, que já tinham passado, e eles chegaram com esse novo plano. Então, eles desenharam esse plano em 2, 3 meses, uma galera que não tinha noção da realidade, né? Isso até tem uma própria reflexão da Zélia. Assim, no meu resumo, o documentário são 25 minutos, que é a entrevista da Zélia, que é muito boa a entrevista dela. E onde ela reconhece, onde eles eram tecnocratas, onde eles imaginavam soluções e esqueceram da realidade, né? E aí o que eles fazem? Eles fazem um confisco. Do dia para a noite, eles fazem um confisco, eles não conseguem explicar. Eles apresentam esse plano, trancam as operações financeiras, um tumulto em todas as agências bancárias do Brasil. Os bancos não sabiam o que estava acontecendo, o Estado não sabia o que estava acontecendo. As únicas respostas que existiam eram da equipe econômica. E o documentário mostra que a própria equipe econômica não sabia das respostas porque eles não tinham refletido nos impactos, eles ainda estavam na teoria. A teoria é, com o menor... quantidade de dinheiro em circulação, a inflação ia diminuir. Aquelas velhas teoria que é tão boa quanto a teoria do imprime mais dinheiro que você paga. Não, é verdade. Não, é verdade. É uma teoria que funciona. Menos dinheiro em circulação é menos inflação. O problema é que eles não mediram o impacto de ter menos dinheiro em circulação, que era, por exemplo, o caso lá do Dorival, que é o caminhoneiro. Assim que ele teve dinheiro retido, ele não podia mais pagar os funcionários. Ou seja, ele tinha funcionário, teve que demitir os funcionários. A economia naquele ano entrou em recessão, 4,5% de recessão. Isso é coisa pra caramba. O país inteiro ficou mais pobre. Então, só foi superado pela Dilma, né? Pois é, isso que eu ia falar, menos que sem plano econômico. O Manteiga foi... Não, mas a Dilma e a Zélia fizeram um grande trabalho pela imagem das mulheres na economia. Mas no Shopping Eldorado, no dia seguinte ao plano, na segunda-feira depois do plano, a primeira compra do shopping todo foi às 4:30 da tarde.
Isso não tá no documentário, né? Mas foi alguém para comprar um sapato pro filho, que o filho tava sem sapato. Mas muito louco, né, cara? As pessoas... É impressionante. Tem uma parte que o documentário não mostra, ele mostra aquela cena da Lilian Vitfib, né? Que é ali que ela ganhou projeção, né? Ela entrevistou a Zélia e tal. Tem uma cena que ela não mostra, que eles não mostram, que a Lilian pergunta assim, cheque tá permitido? As pessoas podem sacar? Pode sacar cheque. Mas então o que me impede de trocar cheque pré-datado com um amigo? O cheque vira uma moeda. Que daí a Zélia... não está permitido. Cheque pré-datado não está permitido. Ela não tinha a menor noção, né? Cara, 36 anos. O que você fez com 36 anos, Leonardo Locke, para falar assim da Zélia? 36 anos tentando achar a solução, né, econômica de 150 milhões de brasileiros. Mas isso é uma coisa, cara, que me chama a atenção, que me lembra muito o filme O Advogado do Diabo, né? Que o final que praticamente o Keanu Reeves ele se redime, né? Mas ele volta a cair no mesmo pecado que levou ele a fazer tudo no filme, né? O pecado da vaidade. Cara, a pessoa com 36 anos, ela deveria ter a humildade de saber que ela não pode ser ministra da Economia, ou que não tem o conhecimento. Se bem que, eu acho que ela pensou, ninguém pode ser pior do que já estavam fazendo, né, antes, né? Porque o Maílson da Nóbrega foi mal, o Dilson o pessoal da Unicamp. Mas agora, o que me espanta é a participação... da USP, né? O que me chama a atenção é a participação de uma figura que eu considero... Onde você pensar em que deu algum problema econômico grave no Brasil, esse cara está presente, que é o Luiz Gonzaga Veloso. O cara que conseguiu jogar o Palmeiras para a segunda divisão cheio de dinheiro, diga-se de passagem, né? Perdeu o título brasileiro em 2009, todo aquele negócio. Eu não sou palmeirense, eu gosto de futebol, sou atleticano, quero deixar isso bem claro, Atlético Paranaense. E o Palmeiras conseguiu, o Gonzaga Veloso conseguiu falir praticamente o Palmeiras, que depois da passagem dele voltou a jogar a segunda divisão de novo. Ele não é ruim só na parte econômica, ele é ruim no futebol também, é ruim em administração, gestão, etc. e tal. E ele dá risada, né? Fala do negócio, ele fala do negócio. A Zélia, naquela entrevista desastrosa com a Lilian Vitfib, dá risada, ela parece que está... parece que está em outro mundo, né? É uma pessoa que não sabe, não tem a noção do impacto que ela fez, das famílias que ela afetou. E aquilo que eles falaram, né? Ela falou assim, eu descobri a pólvora, eu descobri como resolver esse negócio na canetada. Estava deslumbradíssima. Assim. Deu certo até, né? Porque agora a inflação pensando bem, quem nunca, né? Caiu a culpada não era ela. Quem nunca, né? Tipo, a culpada não era ela, a culpada é quem escolheu ela. Sim. Ela tinha uma grande ideia, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Mas aí, em defesa dos jovens, quero defender os jovens aqui. Estava até pesquisando aqui enquanto o João estava falando. O Gustavo Franco criou o Plano Real com 37 anos. Um ano a mais já. Tá vendo? Um ano a mais. Um ano faz muita diferença. Não, então é verdade. Mas o Gustavo Franco tinha o Pedro Malan, né, cara? Era uma equipe grande e eles ficaram meses desenhando. Não era só ele, plano, né? Já em cima ali, eles criaram do nada. Eles pegaram um secretário do Ministério da Economia. Era, né? Ela era Banco Central, né? Do Banco Central e... Você sabe como que o Ibrahim Eres foi... Isso não é lenda, hein? Isso é verdade. Está no livro do Fernando Sabino, Zélia é uma Paixão. Sabe como que o Ibrahim Eres, aquele que fala meio enrolado, lá ele fala turco, com sotaque, né? ele é turco. Sabe como que ele foi escolhido? A Zélia pediu para a secretária ligar para um outro economista, o Ibrahim Elias. E a secretária ligou para o Ibrahim Eres. E ali no meio ela não tinha, ela convidou, cara, vem aqui então. Não é verdade isso. É cara, verdade isso? Tá no livro Zélia é uma Paixão, cara, do Fernando Sabino. Você duvida que a Zélia tenha feito isso? Você duvida? Se você duvidar, tudo bem, eu vou falar que é lenda. Não. Mas vocês acham que a Zélia se arrepende? O quanto ela reconhece erro? Porque umas horas eu achei que ela... não, porque daí os caras começaram... A justiça começou a liberar e daí deu errado o plano. Esse para mim é o ponto nevrálgico aí do documentário. É se ela se arrepende ou não. Ela dá sinais de que ela sabe que ela fez... Mas eu até fiquei com uma certa dosinha, assim, porque ela tentou, né, cara? Ela foi lá e tentou. É um argumento que é difícil você...
com as ferramentas que ela tinha, conhecimento acadêmico, a equipe, aquele momento do país, foi o que ela conseguiu fazer, com o poder ali que ela tinha, mas só que assim, uma coisa também legal do documentário é que ele mostra que não foi uma comoção nacional, né? As pessoas apoiavam o negócio. Hoje a gente fala, parece absurdo. Imagine você ficar com $1.250, dá o quê? Não dá R$10.000, né? No banco, e tudo bem, e hoje em dia é diferente, todo mundo tem conta em banco. Mas é isso, cara. Naquela época ela foi lá e fez, tentou. Foi o melhor que ela conseguiu. Eu tenho a impressão que ela reconhece que errou, ela brinca até por também, com 36 anos, você esperava o quê, né? Só que o que eu tenho a impressão e que eu vi é que entre o período da gravação lá da época de 1990 e agora o documentário, que foi antes da pandemia, porque ninguém estava de máscara. 19. Né? 2019, ela tem uma reação aos momentos de estresse que é muito estranha, que é esse negócio meio alienado, então ela dá umas risadas. Eu acho que ela entende que ela errou, só ela não entende o impacto do erro dela. Ela não consegue ver a gravidade daquilo que ela fez. Isso é quase uma patologia, assim. Eu achei meio... Um mecanismo de defesa, né? Também, o mecanismo de defesa, mas sabe que cara, fez teve gente que se matou. Assim, foi um negócio punk, assim, Foi uma coisa... Teve dezenas de suicídios e tal, né? De gente aliás, o documentário mostra isso ali, né? Algumas notícias. Tem gente que foi lá, o cara foi na porta do Ministério da Economia lá, ou da Fazenda, não o lembro. dentista, né? Se matar, é um negócio... Não deve ser fácil lidar com isso. Ele ia comprar um apartamento em Niterói para os filhos dele, para deixar para os filhos. Mas vocês Imagina, acham a economia da vida inteira. Vocês acham que o documentário mostra? Isso é uma dúvida que eu fiquei assim. Eu acho bom que o documentário deixa essas coisas em aberto, que tenta mostrar a vida dela. Você falou, Darlock, lavando louça, passeando no Central Park e tal, para mostrar assim que ela passou incólume por tudo isso e a vida dela tá maravilhosa e o brasileiro se ferrou e ela não. Você acha que tem essa pegada ou não? Vocês acham? Não, eu achei que não. Ela tem um apartamento simples ali. Não vive de maneira nababesca, né? Não, sim, mas é que as pessoas falam assim, nossa, ela mora em Nova York, sei lá, tem essa coisa, assim, não sei. Eu fiquei com essa impressão às vezes. E uma coisa que uma coisa que eu achei ruim, assim, do documentário é uma horinha ali que resvala no vitimismo, né? É aquela hora que ela fala que as reações foram muito maiores porque ela é mulher. Mas eu tento concordar ali, Paulo. Eu acho que ali teve sim, cara. A gente, como Gazeta do Povo, a gente não cobre casos extraconjugais. A gente não dá, a não ser que tenha um interesse público muito evidente. Então, você não deu a cobertura de FHC, de Lula, todos esses casos supostamente extraconjugais aí que a gente teve, cara, não é um motivo da imprensa debater. No caso dela, era. E a gente brincou aqui, não me lembro se agora online ou offline, que ela se casou com o Chico Anísio, isso era assunto, né? E veja, até por uma inocência dela, porque ela expunha isso, ela não negava, você via, eles assumiam em público que estava tendo um caso quase, né? Quando falava, o coração, e olhava um pro outro. E aí ela vai lá, ela se despede do Brasil na escolinha do professor Raimundo. Vocês lembram disso? Quando ela entra lá, putz, Então, assim, por isso que eu falo, ela tem esse negócio meio alienado da realidade, né? Não é? Ela não a pessoa certa para ser economista, né? Para ser a ministra da Economia. Cara, mas gente que passa a vida estudando dentro da USP ali, sem ter contato com a realidade, eu não sei se é tão difícil assim. A Zélia é formada pela USP? Eu não sei. Não era da PUC, não? Não, acho que ela é da USP. Acho que é a USP. Então, mais um motivo, né? Mas você pega o Pockman, pega a Laura Carvalho, pega essa galera e começa a... O Pockman é o Unicamp. Não, é pior que a USP. Então, mas vai ver se tem lastro na realidade, né? Lembra quem falava isso? Qual que era aquele ditado? Ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva. Ou a saúva acaba com o Brasil. Isso, o Brasil, isso. A mesma coisa é o Departamento de Economia da Unicamp. Ou o Brasil acaba com o Departamento de Economia da Unicamp, ou o Departamento de Unicamp acaba com o Brasil. O que, na verdade, já aconteceu, né? No governo Dilma, o Departamento da Unicamp acabou com o Brasil. Mas aí, sobre essa parte do fato dela ser mulher, eu tenho umas observações. Primeiro, assim,
Ela fala no final, ela fala assim que como eu era mulher, as críticas todas recaíram a mim. Tudo bem, pode ter um pouco de vitimismo, mas eu tenho a impressão que isso acontece, ô Paulo. Eu lembro da Marta aqui em São Paulo, cara. Eu não sei o que vocês acham, hein? Parece que a moçada concentra mais crítica em mulher, ou então a gente acha mais que a mulher é uma bruxa, assim, sabe? Não sei se é machismo isso. O Dória é mulher, né? Por isso que ele é tão criticado. Não dá, não, é besteira. Cara, esse é um momento, desculpa, esse é um momento que eu considero assim, de maior canalice não do documentário, da Zélia. Que ela, porque eu era mulher, a galera pegava no pé. Não, Jones, mas ela não fala isso. Ela fala, não sou vítima, eu respondo por tudo que eu fiz. Ela fala. Mas ela tem aquele mais que depois desse mais só vem besteira. Mas ela é a cara do confisco. Não é o Collor, não é o presidente do Banco Central, porque não é a equipe econômica. Tanto que qual que é a cara do Plano Real? Era o Itamar? Mas qual que é a cara da PEC dos precatórios? Não, mas quem que é a cara do Plano Real? Era o Itamar? Era quem? Era o Fernando Henrique, é o cara que depois virou presidente. Ministro da Fazenda. É o ministro da Economia. É sentido. Tanto que se ela tivesse resolvido o problema, ela poderia ter sido presidente depois. E até porque o Collor, a coisa dele era o caçador de marajás, né? Porque a inflação, eu tenho a impressão que naquela época, cara, a inflação era um negócio tão absurdo que as pessoas falam assim, isso não tem solução. Então vamos tentar resolver outras coisas aqui, né? Porque é a inflação inercial, né? É um negócio assim que é estudado até hoje. Tanto que o PT não acreditava que o Fernando Henrique fosse resolver o Plano Real e resolveu apostar todas as fichas contra e por isso perdeu 2 eleições para presidente. Né? Só voltou depois que teve 8 anos, que é o suficiente para ter uma geração, né? Uma geração que já não lembrava, a inflação já tinha ficado para trás. Daí começaram a votar os jovens, etc., e a galera foi de Lula. Porque daí até o pacto social no Brasil já era outro, não era mais inflação, era daí igualdade econômica, era diminuir a desigualdade social. Então, por isso que o Lula foi eleito. Sim. Mas o fato, essa coisa de amante, isso, o fato dela ser mulher contribui, né? Claro. Né? Isso também tem da época, né? A época tinha... Mas se o ministro da Economia fosse o Bernardo Cabral e a ministra da Justiça fosse a Zélia, o ministro da Economia, no meio do confisco e tudo, ele começasse a namorar a ministra da Justiça, não ia ser notícia? Não ia ser criticado por estar no meio do negócio? Eu acho que a galera meio que pensou da seguinte forma: a guria está embarcando num romance toda felizinha, enquanto milhares de brasileiros estão aí se ferrando. E outra coisa que para mim, aliás, despersonalizando essa história toda, é uma amostra de como o Estado pode arrebentar a vida de uma pessoa, se não médico. O pessoal não tem, isso que falta muito no Brasil, essa dimensão de que qualquer decisão, qualquer medida que o Estado tome, isso gera uma cadeia de consequências tão grande que a gente não sabe onde vai terminar. Por isso, o Estado deveria ter muito... intencionais, né? Isso, deveria ter muito cuidado, mexer com qualquer coisinha, muito mais um confisco. Então, você vê ali, e naquela época você vê o Collor com aquela arrogância no mercado, né? Quero ver o preço do sabonete. A imprensa apoiando. A imprensa, como já tinha apoiado na época do Sarney, né? Os fiscais do Sarney. E aquele empresário que vai, o cara vai para a Polícia Federal, ele se apresenta, né? Porque ele descumpriu uma regra, porque ele aumentou o preço do desodorante Denim e da massa de pastel Frescarini. Cara, esse é o Brasil em a nutshell, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que foi nesse governo que você teve o fim da política lá de proibição de importação de eletrônicos. Abriu, né? Abriu. Você teve uma liberalização muito grande da economia ali naquela época, uma desregulamentação bem forte, né? Tem uma parte que eles falam de coisas interessantes, né? Que eles falam, a gente precisa diminuir o número do funcionalismo público, privatizações, diminuir esses incentivos fiscais. Aí que veio o link com o Bolsonaro, que o
o Leandro colocou, que daí eu acho que é mais ou menos aí que daí aparece o Bolsonaro numa TVzinha e diz, o novo Salvador liberalizante que vai chegar, a gente já sabe no que vai dar, né? Sobre o documentário em si, eu falei ali um pouquinho no começo, eu só queria fechar essa ideia de... Eu concordo com o Narlock que entre esses que a gente falou, ele é pelo menos o que tenta narrar um fato, né? E não ficar só na poesia, né? Porque, agora... Só que ainda assim, eu acho que toda aquela parte da família afetada, do caminhoneiro, aí você vê o brasileirinho tentando ser poeta, né? Aí eles querem... Aquilo, eu ia falar sobre isso. Para mim, foi o maior problema do documentário é esse. Porque, assim, primeiro que pega uma família e divide em três... Eu nem entendi isso. Em vez de pegar... eu consigo ver, assim, a gente conseguiu o personagem. O personagem que vai dar cor pro filme, que vai representar... Só que não é. O cara E daí era eles começam a administrador. colocar aquela carga de poesia com o carnaval, Pierrot Le Fou, o brasileiro que é o palhaço Pagliatti, sabe? Daí você fala assim, não, cara, pô, para com isso, volta para a entrevista lá, Lívia Fidfib e Zélia, é isso que a gente precisa ficar escutando. Deveriam ter escutado, inclusive, concordo que a Miriam Leitão, a Miriam Leitão, quando ela fala, quando teve esse anúncio, eles não sabiam, eles não entendiam uma palavra do que estava sendo dito. Não entendiam, eles perguntavam para outros economistas, ela ligava para todo mundo, ela ligava para as pessoas dentro do ministério, que a Miriam Leitão já tinha os contatos lá dentro do ministério, falava com ministros de economia e ninguém sabia o que estava sendo dito. Tipo, era o plano econômico mais confuso da história. Tanto que no documentário ele fala, né, o jornalismo econômico meio que floresceu, porque você precisou de muito tempo para explicar pequenas coisas. O que acontece se eu quiser comprar uma casa? Vendi uma casa, e agora? Cadê o meu dinheiro? Cara, e na entrevista, a Lilian, ministra, quanto que vai ser o rendimento da poupança daqui a um mês? Vai ter a taxa, vai ser... E ela, já tinha respondido. E ela não tinha respondido, ela não sabia o que falar, cara. Ela estava numa sinuca de bico tão grande ali, dá até um pouco de dó, né? Eu senti falta de outras histórias, assim, eu acho que eles focaram muito nessa família, e Evandro aí tentaram fazer a poesia, concordo com você. E daí eu senti falta de outras histórias legais. Tipo assim, pô, ali aparece a mulher que estava grávida, sei lá, 9 meses quase, tinha um dinheiro para fazer o parto e tudo, e o dinheiro foi confiscado. Porra, vai atrás dessa pessoa, vai saber como é que tá essa criança hoje, entendeu? Pois eu também pensei a mesma coisa, a mulher lá, e eles faltaram colocar um pouco da cultura popular na época, né? Lembra que a novela Rainha da Sucata tinha uma família que era super rica e que daí tinha confiscado o dinheiro deles e daí eles tinham que fazer quentinha para vender e tal. E a Regina Duarte, que era a Rainha da Sucata, né? Ela ficava rica porque ela saía do nada, né? Enfim, era muito legal essa história da novela. Faltou nem falar disso. Faltou lambada, né? É mesmo. A lambada acendeu no meio do confisco. Eu vou divertir que eu acho. Foi divertido os relatores, porque eu gostei da família, velho. Eu adorei aquele. Não, eu gostei da família. Mas eu acho que tem mais gente. Aliás, aquele cara é um bom representante do povo brasileiro, aquele cara lá. O cara, uma hora ele fala, pô, eu não entendia nada de política e tal. Porque é o cara que está preocupado em produzir, né, cara? Ele não tá lá lendo análise política, econômica e tal. Mas por que você gostou, Leandro? Você gosta de... Você achou bonito? Você chorou? Conta bem a história deles. Tem a história da filha ali, mostrando todo o drama que o pai passou. Eu gostei do final, é meio como fala, meio cafona, assim, meio poético no final. Mas, meio democracia em vertigem. Assim. Você achou? Talvez. mas no final tem uma história de conciliação ali, sabe? A família se dá bem. Aí mostra da Zélia, sabe? Ali até fiquei mais calmo, assim, não ficou aquela coisa muito que absurdo, muito Twitter, assim, né? Meio que acabou feliz, assim. Acho que essa poesia serviu para... Essa poetice serviu para isso, né? Não é um documentário que você não sai dele indignado, né? Isso é verdade. Você sai assim, eu gostei disso, com essa possibilidade de redenção da Zélia, essa coisa de, eu tentei, se tivesse dado certo... E eu fiquei lembrando daquela história, desculpa interromper, Paulo. Dá vontade.
Tem uma história famosa, já contei ela várias vezes, mas é assim, ó. Tem uma senadora republicana nos Estados Unidos. Tem lá seus 50 anos. E daí uns caras sequestram ela, botam ela num furgão e levam ela num cativeiro, né? Ela tá vendada, eles tiram a venda dela. Quando ela olha assim os sequestradores, ela vê uns hippies velhos, assim, uns hippies da idade dela, assim, né? E ela fala que eu conheço vocês eram meus amigos quando eu estava em Woodstock, quando eu era de esquerda e tal. Exatamente. E naquela época você disse, se eu virar uma senadora republicana, vocês podem me pegar e me matar. Então, quer dizer, aquilo que você faz 30 anos atrás, talvez não tenha que... Você é outra pessoa depois, entendeu? E daí a Zélia tem que ficar pagando isso, né? Aí já passou 30 anos, sei lá quanto tempo passou, 30 já, 20 e poucos. Não, 32, né? 32, é. E ela tá tendo que... Deve ser um fardo carregar isso, né, cara? A vida toda, 30 anos, tendo que ainda responder por isso, né? Não, Mas deve tem, ser né? Porque foi algo... Pô, foi uma ruptura com a sociedade gigantesca. Não, mas uma coisa legal que eu também queria ver mais bem explorado no documentário é que assim, o plano desmoronou porque eles começaram a perceber a necessidade de criar tantas exceções, que o negócio desmoronou. Não, essa é a desculpa. O plano desmoronou porque era ruim, era insustentável. Não, ele era insustentável, tanto que eles começaram a criar esse monte de exceções. Imagine você ter que ir lá e você tinha que escrever para o Banco Central explicando a tua situação. Imagina isso, não existia internet, e-mail, nada. Era carta. É aquela hora do documentário lá que tem os 20 técnicos do Banco Central no atendendo o telefone. Atendendo o Brasil inteiro. E daí tem um cara que sai de Minas Gerais e vai no Banco Central em Brasília para tentar entender alguma coisa. Ele chega lá, ninguém consegue explicar nada pro cara. Cara, é muito, muito bom. Agora, isso tem uma provocação, tá? Que é o seguinte: a gente tá falando de ataque à democracia, né? Todo dia o Brasil tá sofrendo um ataque à democracia, né? Os tanques vão fazer uma manobra e vai passar, meu Deus, acabou o Brasil amanhã. Ou tem um pessoal aí que parece que tá com fogos de artifício lá em Brasília. E a gente está todo dia desesperado que, teoricamente, você vai ter um golpe, né? Poxa, fazia 5 anos que os militares tinham saído do país. 5 anos! Todos eles ainda estavam lá com tudo. Os caras estão vendo isso. Cara, e os militares com certeza foram confiscados, porque era a elite do funcionalismo público. Todos eles foram... Agora, eu não sei, pode ser, eu não conheço o plano econômico, pode ser que tenha aliviado para os militares, como todas as reformas que a gente faz sempre aliviam. Não sei, pode ser que tenha sido. Mas, cara, com 5 anos eles tinham largado 20 anos de ditadura. Pô, na boa, se eles não se mexerem em 1990, qual que é a chance deles se mexerem agora? Não, e tem outra ainda, o final do governo Collor, pouca gente lembra que o maior garantidor ali do Collor era o nosso amigão, o Leonel Brizola. Ele virou conselheiro do Collor no final do governo. O Brizola pegava dinheiro de banco público, não estou falando que é corrupção, nada disso, mas antigamente os estados viviam imprimindo dinheiro nos bancos. Tipo, esse cara, por que todos eles faliram ou tiveram que decretar? Não precisava imprimir dinheiro, né? Inventava nota promissória e saía dando promissória. Sim, e título, tudo que fosse. Ter um banco estatal era você produzir o seu próprio dinheiro e dane-se a economia, né? Era inclusive, se eu não me engano, até no livro da Miriam, que ela explica que foi uma das partes mais difíceis que o FHC e o time tiveram, foi de convencer que deveria acabar com os bancos estatais e impedir que os estados continuassem fabricando seu próprio financiamento. Tanto que o Rio Grande do Sul até hoje tem o banco estatal deles lá, que não, eu acho que deve ser o único que não foi extinto, né? É um dos poucos, né? Não tem outro. Do Paraná, de São Paulo, do Rio, todos os outros foram, né? Não, mas na verdade a arrecadação de impostos do Brasil era via inflação, né, cara? Os estados, em vez de arrecadar, eles imprimiam dinheiro que contribui com a inflação, né? Sim. Muito louco isso. Mas aí outra provocação, então. Toda hora a gente reclama e o STF ele se intromete demais no executivo e tal. Mas nesse caso, hoje, se fosse hoje, a gente não daria boas-vindas à intromissão do STF? Ele se intrometeria, né? Ele se intrometeria. A gente falava, ótimo,
beleza, se promete em euro. Mas o povo, lembrando que o povo gostou, né? A maioria gostou. Porque foi uma tragédia para. Não. Eu não concordo. Ali tem uma falsa impressão no documentário de que houve um acordo, né? Mas não é bem um acordo, mas a galera estava esperando que aquilo funcionasse. Cara, eu acho que sim, mas e a maioria da população, como a gente, cara, temos 4 pessoas aqui, das 66% aqui não tinha dinheiro, a família de 66% aqui não tinha dinheiro na poupança. Eu acho que a Miriam Leitão fala isso também, cara. Mas eu acho que isso durou pouco, viu? Durou ali. Não, durou pouco. Depois, pode ser que depois o STF entrasse, a gente. Obrigado, STF. Mas o STF naquela época jamais faria isso. Né? É que era desesperador, e daí eu acho que assim, é uma esperança esse negócio aí. Vamos acreditar por um tempo. Esse cara acabou de entrar, acho que era meio por aí, ó. Eu acho que era síndrome de Estocolmo, cara. Você perdeu tudo que você tinha. Você vai receber 18 meses depois. Cara, o brasileirinho sabe o que acontece um mês depois. Você já não tem mais o dinheiro, porque a inflação corroeu, né? Não, mas o governo Sarney confiscou o dinheiro de uma galera que foi receber só via justiça, assim, décadas depois. Dinheiro de gasolina, dinheiro de tinha um monte de coisa. Tinha um imposto compulsório, né? Sim, lembra do imposto compulsório? Todo mundo recebeu depois, anos depois, deu o maior rombo no governo. Mas dizem, eu não sou especialista nisso, mas dizem que quem teve dinheiro retido foi um bom investimento na época, né? Receber 18% depois, com correção e tal. 18 meses depois. 18 meses depois, Não sei se é verdade. Pode ser que para alguma pessoa tenha sido um bom investimento, mas para quem ficou sem liquidez, ferrou. Não, para quem podia, né? Diz que foi um bom investimento. Disso eu não sabia. Você está falando do dinheiro confiscado? Do dinheiro confiscado, Mas é bom confirmar aí, porque talvez esteja falando de orelhada. Porque a Zélia, ela fala, né? Ó, se tivesse rendido mais, eu estaria muito bem, né? As pessoas teriam gostado e tudo. Mas eu não tenho noção sobre isso. Agora, assim, uma coisa que é bem legal que a gente ficou falando aqui até do Sarney e tal. Falta um documentário sobre os fiscais do Sarney, né? Eu tenho um conhecido... Mas falta um documentário, Paulo, sobre tudo nessa história do Brasil, cara. Você vê que legal, capítulo. Eu acho que esse documentário não é um bom documentário no sentido histórico. Você não consegue entender da onde foi para o que foi. Você não consegue... Você se desemboca no impeachment, né? De alguma maneira, aquilo ali, você tem uma ruptura com a sociedade, né? Você tem... o próprio Collor, ele não existe no documentário. Tudo bem que ele não quis falar, mas, né? Mas tem o que tem de registro televisivo, né? É fácil, né? É fácil. Então, assim, eu gostaria de muito mais... Agora, a gente, pelo menos, agora está vendo vários documentários saindo, né? Então, eu espero que a gente comece a desenterrar e, realmente, os fiscais do Sarney... Cada plano, né? Cada plano é uma história mais maluca do que a outra, né? O cara, um conhecido meu, ele se orgulhava, assim, nossa, ele era criança, porque aliciava crianças. Esses planos, inclusive, ele aliciava crianças. Daí ele se orgulhava que ele mandou prender um cara lá no Boqueirão, que aumentou 10 centavos o frango. E, na verdade, é porque tinha uma diferença entre o frango congelado e o não congelado. E cara... E as balas Zequinha não era justamente isso? Para você emparedar os caras, para os caras emitirem nota, para as crianças lá e ficarem pedindo nota para você trocar por bala? Também para evitar a sonegação. Cara, o Brasil é muito piada, cara. Piada. Cara, vocês não vão lembrar, década de 80 tinha muita promoção de trocar nota fiscal por ingresso de futebol. É verdade. Tinha promoções assim, tipo... os campeonatos estaduais batiam um recorde de público porque a galera trocava nota fiscal, que era uma forma do governo evitar a sonegação. Então, naquela época, o ingresso era muito barato também, então, tipo, você trocava lá meia dúzia de nota fiscal, você tinha ingresso para ir no campo. Era bem comum isso. Cara, os anos 80 no Brasil foram loucos. Tinha que ter um documentário, né? Os 80 no Brasil, né, cara? Juntando música, economia, política, ia ser muito louco. Tá aí a dica para o Narlock fazer lá, guia politicamente correto dos anos 80, hein, Narlock? Para mim, ali não tinha nada de politicamente correto, né? O guia dos anos 80, né, cara? Não precisa nem politicamente incorreto. As duas qualidades para mim do filme são... primeiro esse negócio do lado humano da Zélia, assim, eu achei legal
dá uma possibilidade da mulher falar e tal. E o outro, eu acho que o Leandro falou um pouco, assim, e o Evandro também, a gente vive, né, nessa época onde tudo é grave, tudo é, nossa, tudo é uma tragédia. Bolsonaro falou uma coisa, tudo é uma tragédia, o Brasil vai ser destruído, o abismo, não sei o quê. E eu acho que o documentário, quem assistiu, eu recomendo que as pessoas assistam para ver que não é bem assim, que, calma, a gente já passou também por outros momentos, né, assim, surreais mesmo. Cara, imagina, eles têm dinheiro lá e a gente sobreviveu. Então, acho que é legal isso, assim, do documentário, que ele bota panos quentes também um pouco, assim, nesse clima de guerra e não sei o quê. É verdade. E aquela parte que ela fala assim, né, não, porque meio que deixou claro que ela só foi chamada porque o Collor queria chamar uma mulher, né? Ele queria contratar uma mulher, então isso aí é uma lição também, né, cara, que essa ideia de, não, vamos contratar de segundo gênero, segunda etnia. O Collor foi o primeiro a fazer isso, velho. Ele contratou, ele podia ter chamado caras melhores, mais graduados, chamou ela no dia 8 de março, porque era mulher. E ela ainda fala, né, se fosse hoje, eu ia falar para ele contratar um homem. E a gente acha que esse negócio, né, é tão atual, é tão contemporâneo, e olha aí, Collor, há 32 anos fazendo já esse tipo de proselitismo identitário. Mas o Marronzinho só não foi eleito por racismo no Brasil, por racismo estrutural. Era o melhor candidato. Um bom documentário também sobre os candidatos malucos da eleição de 89, hein, cara? Cara, e não era só maluco, tinha um monte de maluco, mas você tinha toda a elite política ali, cara. Tinha. Lembra? O Aureliano foi candidato. Ulisses Eles Guimarães. mostram lá um pouco Ulisses. Ulisses teve uma votação ridícula. Orestes Quercia, acho que também estava, né? Maluf. Não, o Orestes tentou, mas ele foi eleito. Não, ele concorreu a governador de São Paulo e foi eleito. Caiado, a Fife. O Ulisses Guimarães é o cara mais sobrevalorizado do Brasil, cara, porque ele todo mundo gostava dele, e o cara fez a maldição que é aquela Constituição de 88, que é a raiz de todos, de, sei lá, 90% dos problemas do Brasil hoje, cara. Por isso que desapareceu, né? Tá vivo até hoje na ilha. Ninguém achou, ninguém sabe o que aconteceu. Tá em Nova York. Tá em Nova York. Por exemplo, a gente esqueceu de comentar o personagem. Eu pensei que o Jones ia falar dele quando estava falando do principal personagem do documentário, que é o jovem. Pô, veja, o cara tem uns 36 anos, vive com a... mora com a tia, toma leitinho com o Nescau ali no documentário. Não tem nada a ver com o documentário, mas tá ali, né? Tipo, deixa eu piar, né? Ele já tá vendo jogo de futebol, né? Isso eu achei ficaram dando importância para ele. E o cabelo do Neymar? O cabelo do Neymar tá melhor agora. É para tentar mostrar que tem a vidinha, que a vida é tranquila, né? Não sei se é isso. Aliás, eu não vou falar de cabelo aqui, porque o Narlock tem, o Evandro tem, eu ainda tenho um pouco, mas o Pouso não tem, então fica ruim. É excludente esse comentário. Excludente. Para mim foi para fazer uma equivalência. Só alguém com 36 anos, como é alguém muito esperto. Eu não prestei atenção nessa parte. Eles falam a idade do cara? Eles falam não, o Evandro assumiu aqui. Mas não, ele tem uma cara ali que tá com... Ele tava indo para uma formaturazinha lá. Ele tinha, eu acho que, se for de formatura de faculdade, é 20 e poucos, né? Ele tem uns 30. Uns 30 ele tem. Então é isso, pessoal. Todo mundo recomenda aqui que assista o documentário, que a gente tem essa coisa, a gente esqueceu, né, dessa vez, né, de recomendar ou não que as pessoas assistam. Recomendo, eu gostei muito, recomendo sim, achei super legal. Tá escondidinho lá na HBO Max, mas vale a pena procurar e assistir, vale a pena. Eu recomendo que pule as partes da família. Você vai economizar pelo menos uns 25 minutos de documentário e ele fica bem mais filezinho ali. Não precisa pular, é interessante lá. Tem algumas coisas ali que... Né, o que é aquele quadro dela na sala? Aquilo é a sala dela mesmo, será? Ou... Não. É uma sala de outra pessoa que tem o quadro da Zélia, Paulo. Eu achei que fosse um cenário, pô. Paulo, se pegasse, hein, meu? É a casa do Chico Anísio. É a casa do Leandro, você que é famoso e tal, você tem quadro seu aí na sua casa?
Puta, eu tenho, cara. Uma amiga minha me deu uma quadro que é uma caricatura minha, da minha foto do WhatsApp. Assim, caricatura todo mundo tem. Daí eu pensei, eu não tenho, mas isso é eu não tenho um nu artístico, assim, uma coisa. Mas pelo quadro ali do Narlock, a gente sabe que ele sabe o segredo do morcego, né, Jânio? É verdade. Tô ficando muito velho para esse quadro, cara. Ele, quando eu tinha 30 e poucos, valia a pena. Você tinha 36. Você podia ter feito um plano econômico ou comprado o quadro, cara. Tomou a decisão certa. Como é que é? Você poderia, com 30 e poucos, você poderia ter feito um plano econômico ou comprado o quadro. Tomou a melhor decisão, né? E uma coisa que me fez pensar esse documentário também, a gente estava falando aqui que a Zélia era muito acadêmica, né? E não tinha contato com a realidade, daí por isso é um plano que no papel funciona, mas na realidade não. Me fez pensar muito, bem, eu passei anos aí traduzindo autores libertários também. Eu fiquei foi uma coisa assim que eu fiquei fazendo uma autocrítica desse meu lado mais libertário. Eu tenho a impressão de que muitas coisas assim que são defendidas, ideias tem problema, né, de ser aplicadas na vida real, assim, eu sei que... mas mais liberdade é melhor do que o Estado enfiando não, eu não estou na cabeça. Isso, só estou falando que que está discutindo sim, esse mundo acadêmico tende a ser arrogante, tende a achar que eles têm a solução, e às vezes a solução é liberdade total, e não sei o que, talvez não... Meio sonhático. Não, assim, veja, Paulo, eu concordo com você com a primeira parte, né? Até tem aquela frase do Thomas Sowell, acho que vocês lembram melhor que eu, que em toda grande tragédia do último século tinha alguém de Harvard envolvido, né? Porque é essa empáfia, né? Aquele cara que ele acha que aquela arrogância fatal que o Hayek fala, né? De o cara que ele se considera iluminado, ele consegue saber todos os movimentos da sociedade. Isso. Não se liga que a sociedade de conhecimento é disperso e tal. Mas assim, talvez você possa ser libertário com a prudência conservadora. Ou seja, eu não acredito que toda essa bobagem... Não, claro. Mas eu acho que é legal. Essa reflexão é importante. E o filme, de certo modo, propõe isso. De parar para pensar também que, bem, você convive também com libertários, você sabe que rola essa arrogância, né? Vamos acabar com o Estado libertário, tudo e vai ficar tudo mil maravilhas. É verdade. Nunca acabaram com o Estado de verdade, Paulo. Nunca fui tentado. O dia que tentarem, a gente vai ver. Tem a Somália, né, que não tem Estado, que é um lugar muito bacana de viver. Mas... ainda existe aquele norte da Somália, que é um Estado não reconhecido, que era um Estado meio anárquico lá, né? Liber, né? Não, Somaliland, uma coisa assim. Era um nome... acho que nunca existiu isso. Acho que você sonhou. Teve uma ilha. A gente fez aqui A gente fez, teve a Ilha das Rosas. A Ilha das Rosas, isso. Lá mas na Itália. Aquilo lá foi uma boa experiência. Vai dizer que não. Era festa? Era festa com gente jovem. Aí dá certo. Agora, plano econômico com gente jovem dá errado. Mas aí o amigo meu estava esse dia dizendo o seguinte, olha, o lugar que é mais próximo de um experimento anarcocapitalista no mundo é o Rio de Janeiro. Ele estava contando que ele foi... Então a gente já viu que não vai dar certo. Ele estava falando ele foi naquele The Maze, é um cara meio careta, assim, mais velho, mas ele foi naquele The Maze, que é um lugar que toca um jazz uma favela mais perto do centro, assim, no morro. Então ele foi com uma amiga lá do Rio de Janeiro. Deve ser um pavãozinho que fica ali entre Ipanema e Copacabana. Não, acho que é mais ali para a rodoviária ali do Rio. Mas enfim, e daí ele foi com uma amiga e daí o táxi deixou eles na porta do elevador do morro. E assim que ela entrou no elevador, que eles entraram, ela acendeu um cigarro de maconha. E daí ele se ligou, o regramento mudou, a jurisdição mudou. Então ela se ligou que aqui dentro ela pode, entendeu? Nesse espaço ela pode. Tem rua no Rio de Janeiro que se você anda de um lado da rua, você não é assaltado, porque esse lado aqui pertence ao pessoal tal, aqui é um regramento. Daí você atravessa a rua, é outra jurisdição, entendeu? Daí lá tem outra segurança, tem outro desenho institucional e tal. Então é quase um anarcocapitalismo. Claro que não, né? Bobagem. Sim. Eu entendi o xiste. Vamos para as Rio de Janeiro não é exemplo, só para deixar claro para o nosso leitor, nosso espectador, inclusive o nosso espectador é do Rio de Janeiro. O estado de vocês não é exemplo de nada, tá?
exemplo da alegria, do jeitinho brasileiro, da daquele carnaval lá que a família gosta, lá do documentário. Isso. Aquele carnaval da Ilha Porchat Clube lá, como que era aqueles carnaval que passaram na década de 80? Lá? Porra, exemplo do cinema nacional, né? Rio Babilônia. Para toda a família, né? Vamos dar as notas aí, que o Leandro também tem que sair daqui a pouco. Vou falar aqui, 1, 2, 3 e já, notas. Começa então, Paulo. Eu vou dar uma nota 6. Eu gostei, assim, mas esse negócio da família lá me incomodou um pouco. Eu senti falta, esse negócio que você falou de não dar contexto histórico melhor, das consequências até disso. Enfim, nota 6 acho que tá bom. Mas vejam, vale a pena. Nota 6 eu vou também. Já adianto a minha aqui, que eu acho que é um documentário ok, o tema é interessante e as entrevistas com a Zélia enriquecem, né, o documentário. Você, Paulo, e você, Evandro? Cara, o pior é que eu já tinha anotado um 6 aqui. É a primeira vez que a gente tem aqui visões muito parecidas, exatamente por todo mundo que falou. Acho que vale a pena, é um resgate, você tem que discutir mais a história do Brasil, tem que estar mais aberto. Entre os documentos, eu acho que o do Josias Teófilo ainda é o melhor, assim, porque ele pelo menos consegue construir uma linha narrativa mais coesa sobre um período maior até da história, sem tanta poesia, né, como nesse daqui eu ainda pego. Mas ainda assim, eu achei a parte da Zélia tá me intrigando, assim. É um personagem que eu não conhecia. Né? Eu já tinha visto entrevistas dela, já tinha lido entrevistas dela. Eu era criança, na época, em 1990, eu estava feliz porque minha mãe fez ela foi contemplada no consórcio de uma TV. Caraca. Então, assim, por isso que não tinha o que ser confiscado, porque você fazia consórcio de TV, de videocassete, não existia prestação, né? Que nem hoje. Prestação no máximo era 4 vezes e tinha juros e tal. Acontecia na mesbla. Você não conseguia comprar uma televisão em 24 vezes, Cara, 36 como vezes. vocês são velhos, meu Deus. Eu vou dar um 7,5. Eu gostei até não achei tão ruim. Mas o nosso 6 é equivalente ao teu 7,5. Que é a inflação. Enquanto eu falava, rolou uma hiperinflação, entendeu? Beleza, valeu, turma. Então tá, então vamos só para as indicações. Vamos lá, 1, 2, 3 e indicações. É que depois vai uma vinheta, dizem. Vamos começar pelo convidado. Isso, começa aí. Eu ia indicar Succession, a série aí, mas acho que já é meio manjado, todo mundo conhece. E eu quero indicar o filme que eu mais gostei dos últimos anos, que é o filme chamado Culpa, um filme sueco-dinamarquês. Acho que sueco. Mesma coisa ali para cima, é tudo igual. Cara. Não, dinamarquês. Dinamarquês. E um filme excelente, cara, excelente. O filme todo se passa no 190, né? O policial que atende o 190 não sai da sala. Esse filme com o Gyllenhaal? Não, esse é o americano, a versão americana. A versão dinamarquesa, fizeram depois o americano, né? Que é o Culpado. Mas esse Culpa é excelente, muito bom. É dinamarquês de 2018. Uhum. Tá disponível onde? Cara, acho que para comprar. Prime Video. E o culpado, engraçado que o culpado é da Amazon, né? Da Netflix. Uhum. Culpado é da Netflix. Bom, eu vou dar minha recomendação. Eu assisti o Duna esse final de semana. Eu tava com uma má vontade com o filme. Eu tava uma rasgação de seda. As navinhas são legal, né? Que foi o que eu elogiei. Gostei bastante do filme. Eu tava com uma sede de sci-fi hard, assim. E eu achei que ia ser tudo muito jacu, muito brega, porque, né? Né? Brega. O Sting com aquela cuequinha lá nos anos 80. Tipo, a galera, né, tem especiarias, é o grande lance, né? E eu fiquei impressionado, assim, eu gostei de tudo que eu vi no filme, assim. Não é um filme arrebatador, não é um filme que tem final, não é nada disso, mas, pô, as roupas dos caras eu achei muito, muito inventivo, assim, né? O jeito que eles têm que controlar... Eles têm que controlar a água, os exércitos. Pô, é tudo casado, é tudo casadinho, assim, tem uma coesão que... Eu gostei das navinhas do filme. Cara, as naves são legais, as armas. As naves são muito legais, cara. Então, e aquele escudo lá ficou legal, né? O escudo ficou bacana. Deixa eu indicar aqui uma coisa que eu não via, um filme que eu não via há uns 30 anos, talvez. E
Não, menos, uns 25 anos. Deve ter, O Narlock, o Paulo ele sempre vem com um golpe, que ele lembra de alguma coisa de última hora e traz como se ele tivesse. Porque não, sempre eu assisti, Tieta, caramba. ele traz só coisa que ele já assistiu quando ele tinha tempo. Liga pra minha mulher e pergunta pra ela. Eu assisti Não, Casablanca esse fim de semana. Confisca a tua credibilidade. É que o Narlock não sabe que eu tô vendo Tieta. Você viu o filme Casablanca e Senzala? Faltam só 20 capítulos para terminar Tieta. Que, aliás, é da época do Collor, né? 89 e 90, ali, é bem nessa época. E não tem nada de política na novela, é inacreditável, assim. E daí eu só assisto isso, basicamente. Mas daí, esse fim de semana, a gente viu Casablanca, foi a primeira vez que eu vi depois de 25 anos. Então, eu sei que é uma indicação óbvia, mas, assim, é sempre bom recorrer aos clássicos, não tem erro, né? Nossa, eu vou indicar, então, um livro. Eu vou indicar Zélia é uma Paixão, do Fernando Sabino. Eu tinha um maior preconceito contra esse livro, daí eu, por causa do programa de hoje, eu fui lá, né, e fui atrás do livro. Cara, é divertido o livro, tem umas coisas muito legais nesse livro, e o Fernando Sabino, é um livro feito por encomenda, mas é um livro... Bem, o Fernando Sabino escrevia para cá, né? E o livro é legal, é muito legal voltar nesse período do Brasil. E recomendo também agora assim, tipo, a história do impeachment, quem quiser ler Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Ponte, também tem coisas ali do Arco da Velha, é muito legal. Um dos livros mais legais que eu li nos últimos 10 anos, porque eu não li na época da faculdade Notícias do Planalto, porque o Evandro sabe como que a gente era na faculdade, né? Se todo mundo tava lendo o negócio, gente, eu não vou ler esse negócio. Então, eu deixei para ler Notícias do Planalto depois de velho e eu acho que eu tomei a decisão certa. O Sabino era um gênio. Assim, se quer escrever de um jeito simples, leia Sabino. E ele foi um dos primeiros cancelados aí, né? Foi cancelado porque fez esse livro. Por causa desse livro. Caiu em desgraça no meio literário brasileiro. Assim, o Fernando Sabino era tipo unanimidade. Assim. Ele caiu em desgraça depois desse livro e ele nunca, assim, foi um baque para ele, assim, fenomenal. O cara não se recuperou direito disso. Mas calma que a Flip do ano que vem vai ter aí várias oficinas sobre plantinha. É desse ano, é desse ano. Esse ano ainda tem Flip? Ano. É agora, semana que vem aí. Folhas em literatura. É julho, meu. É julho do ano que vem, cara, você tá louco? É julho aqui. Cara, eu acho que é porque é tudo online agora, eu acho que é desse ano, não lembro, mas tudo bem. Isso aí, o Paulo Pozonov aqui. Vamos chamar uma agência checadora para checar essa informação. Boa. Como diria o Rasta lá do Brasil Paralelo, aqui a gente é jornalista isento de credibilidade, né? Isento de notícias. Então tá bom, pessoal. Valeu, muito obrigado. Assinem a Gazeta do Povo, é isso que nos permite estar aqui toda semana. Produzindo pagar o Narlock aí, que a gente pagou caro para o Narlock estar aí hoje. Então, ganhou quanto que o Paulo prometeu para você? Milhões. Além daquelas coisas lá que eu não sei o que ele promete na alcova. Aqui a gente confisca só 7... Não vou falar o preço que já vai ter acabado a Black Friday, mas acho que é R$22,90. É precinho para você se manter bem informado. Então, assine a Gazeta do Povo ou siga aqui a gente no canal. Assine a Gazeta para não confiscarem sua liberdade. Gostou? Cara dos slogans. Então tá bom, valeu. Valeu, abraço, obrigado, boa sorte aí. Valeu.